Segundo domingo do Advento, bem-vinda comunidade orante para acolher a palavra e viver de modo intenso e comprometido a expectativa da vinda do Senhor. Domingo passado, a palavra em destaque foi vigiai. Hoje, a palavra que queremos colocar em evidência a partir do próprio ensinamento sagrado é preparai. Preparai os vossos corações para acolher o Salvador. Preparai os vossos corações para acolher os pobres, os necessitados, aquelas pessoas mais frágeis na comunidade e que precisam da nossa caridade. O tempo do Advento é um tempo de uma espera movida pela certeza de que o Senhor vem e fica conosco. Por isso é um tempo importante para que a gente participe de modo mais intenso e comprometido nas novenas, nas orações que a família promove, na vida da comunidade. Vamos viver verdadeiramente este tempo de graça, preparando os nossos corações, servindo com generosidade, principalmente os mais frágeis. Temos sempre a iluminação da palavra de Deus, que vai mostrando o caminho pelo qual devemos trilhar, e nela temos a fonte que alimenta e que sustenta a nossa vida de fé. A primeira leitura é um texto do profeta Isaías, que tem nos acompanhado neste tempo do Advento, e hoje começa exatamente com as seguintes palavras: Consolai, meu povo, consolai. O Senhor pede, deseja a consolação do seu povo que passa por momento de tribulação, de perseguição, de tanto sofrimento. Consolai, consolai meu povo, diz o Senhor. Hoje, mais do que nunca, a humanidade precisa de consolação. Tantas guerras, uma onda interminável de violência, tanta desigualdade, tanta injustiça, tanta gente marginalizada por causa do egoísmo, do pecado, do fechamento. E na sequência, o convite para a mudança, para a conversão. Preparai o caminho do Senhor. E não existe caminho mais indicado do que o nosso coração. Ele é o caminho privilegiado que Deus quer trilhar para permanecer conosco. Vivamos de modo comprometido neste tempo do Advento, à espera que é traduzida em gestos fraternos, em gestos de acolhimento, de respeito, de promoção da vida. Conduzidos para meditar o Salmo responsorial, o orante vai chamar a nossa atenção para a vivência de realidades que muitas vezes parecem esquecidas. Ele vai falar da paz, do direito, da justiça, da fidelidade. Valores que precisam ser incorporados na vida de todos nós. Devemos ser os primeiros comunicadores da paz, pelas nossas palavras, atitudes, pelo nosso jeito de viver. Praticar o direito, a justiça, a fidelidade,
Compromissos que no dia a dia nós somos chamados a assumir de modo sempre mais firme e definido, para que de fato os valores do reino sejam estabelecidos. A segunda leitura é um texto da segunda carta de São Pedro. E São Pedro vai chamar a atenção também da comunidade para a importância da vivência que todos nós precisamos assumir neste compromisso de testemunhar Jesus Cristo, o fundamento da nossa fé. E no ensinamento de São Pedro, ele chama uma atenção muito especial quando ele diz: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós podemos aqui compreender o tempo de Deus, que é um tempo marcado pela espera, pela paciência, para que possamos ir ao seu encontro. Muitas vezes o nosso tempo é atribulado, é corrido. O tempo de Deus é o tempo da graça. E nele nós devemos colocar nossas vidas. Não é Deus que vai se adequar ao nosso tempo. Nós é que precisamos fazer o exercício de acolher o tempo de Deus em nossas vidas. Quando chegamos no Santo Evangelho, estamos refletindo São Marcos, a abertura da narrativa começa recordando a palavra do profeta Isaías: preparai o caminho do Senhor. E coloca com evidência a figura de João Batista, aquele que vai não apenas viver a expectativa, mas vai ajudar a comunidade a também se preparar. Preparai os caminhos do Senhor. Uma voz grita no deserto, e esta mesma voz continua gritando hoje. Os caminhos do Senhor não são os caminhos da violência, da mentira, da guerra ou de toda forma de destruição. Os caminhos do Senhor são marcados pela bondade, pela justiça, pela solidariedade, pela prática da caridade. Peçamos que o Senhor conceda a cada um de nós a graça de viver este tempo de espera, movidos sempre pela esperança que não decepciona e pela prática da caridade que ajuda a edificar um mundo melhor. Preparai os caminhos do Senhor, é o grande convite neste segundo domingo do Advento. Que a graça nos acompanhe sempre. Amém.